Fala Forjados, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a sigla em inglês chamada DINQUAD. Você já ouviu falar dessa sigla? Nada mais é do que uma referência a homens bostas. Mas eu quero explicar um pouco mais do que se trata essa sigla e quais são os seus efeitos. E como a gente pode fugir desse tipo de comportamento. Logo depois da vinheta. Primeiramente, rapaziada, a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Não tem como a gente negar que existe algo de muito errado com os homens. A gente está falando de homens perdidos, desorientados, sem referência. A sociedade, por sua vez, ela tratou de começar a falar de masculinidade tóxica, que homens são tóxicos. E claro, existe, sim, comportamentos que precisam ser mudados. Mas, ao invés de corrigir esses excessos, lapidar isso e, como eu gosto de dizer, resgatar a masculinidade como ela foi criada por Deus para ser, o que a gente tem feito? O que a cultura tem feito? Ela tem pintado um quadro negativo da masculinidade, onde ser homem se tornou algo errado. Então isso criou dois extremos. Ou nós temos homens que são agressivos, abusivos, que muitas vezes fazem referências à masculinidade, né, com relação a seu estereótipo, sua estética, a parte externa, ou você tem homens imaturos, apáticos, passivos. E qual é o resultado disso? A gente tem uma geração de homens que fogem de responsabilidades, que não querem compromisso, que não querem se preocupar, que querem paz, que querem perpetuar a adolescência. Então, nós temos homens que preferem o comodismo, o conforto, o escapismo, homens que preferem videogames ao invés de se aventurarem em um empreendimento que vai exigir muito mais deles, que vai exigir mais dedicação, mais esforço, que não vai simplesmente renascer ou começar ou recomeçar de forma tão fácil como você faz num jogo. Você tem homens que preferem recorrer à pornografia, até mesmo a garotas de programa, ao invés de terem uma mulher e se comprometerem com essa mulher e terem que lidar muitas vezes com situações difíceis do dia a dia de um casal. Homens que substituem filhos, bênçãos de Deus, heranças de Deus, por cachorros, por gatos, por outros animais. E é daí que surge essa expressão, DINQUAD. Homens que nem mesmo trabalham, nem estudam. A geração neném que a gente fala. São geralmente homens que têm também uma renda que é o suficiente para eles viverem sozinhos, sem qualquer tipo de compromisso, sem qualquer tipo de responsabilidade para com o outro, e, novamente, substituem aquilo que Deus criou o homem para ter, para conquistar, para produzir, para cultivar, por coisas banais, por coisas fúteis, por coisas que geram uma satisfação, um prazer momentâneo, um prazer efêmero. Então, isso reflete, obviamente, uma rejeição com relação à construção da família, uma rejeição contra o projeto de Deus, uma rejeição contra o legado. Mas o que a gente precisa entender, Forjados, é que esse vazio não pode ser preenchido por esses prazeres momentâneos. Nada dessas coisas podem satisfazer o homem. Eu não estou demonizando videogames ou um momento de lazer do homem. Eu não estou demonizando animais, mas quando essas coisas começam a substituir, a tomar o lugar daquilo que Deus criou o homem para ser e para fazer, aí que está o grande problema. Isso que leva o homem a ser extremamente disfuncional. Isso é o que faz, muitas vezes, não apenas esses homens sofrerem porque eles estão saindo do propósito para o qual eles foram criados, mas isso também acaba desconstruindo e afetando, sendo danoso a famílias, a nossa sociedade, porque ideias se transformam em realidades. Esse tipo de ideia que é vendida e tenta ser normalizada acaba aderindo, acaba juntando ali os seus simpatizantes, pessoas que se simpatizam com essa ideia.
Então não é simplesmente o fato, deixa essa pessoa viver, deixa o homem viver como ele quer. Não, não é assim. Porque isso não apenas faz desse homem um cara disfuncional, mas acaba influenciando outros homens a serem iguais. Acaba fazendo com que esses homens se tornem cada vez mais disfuncionais. O que a gente precisa lembrar é que Deus nos chama para ser homens com propósito. Em Gênesis 1:27 a gente lê que nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então isso significa, forjados, que a nossa masculinidade é uma extensão das qualidades de Deus. Força, coragem, honra, liderança, amor. Mas óbvio que essas coisas elas não conseguem ser colocadas em práticas se você está usando elementos para qual essas coisas não foram criadas. Você não foi criado para achar força e honra e liderança em frente a uma tela, em um jogo virtual. Você não foi feito para liderar, prover, proteger a partir de uma tela também, se expondo a conteúdo adulto. Você não foi feito para fazer isso, para deixar um legado, para agir com coragem, tendo um cachorro como filho. Então, a masculinidade bíblica é marcada principalmente pelo nosso caráter, pelo aquilo que nós fazemos, pelo nosso propósito. Nós somos chamados para sermos íntegros, fiéis, trabalhadores, generosos. Eu acho muito engraçado quando muitos homens acabam usando o serviço masculino, o propósito masculino, como uma forma de se vitimizar. Não, porque o homem tem que se sacrificar, não, porque o homem tem que trabalhar muito, não, porque o homem tem que ser provedor. Sim, você tem que ser, porque você foi criado para isso. Mas isso não significa que você tem que ser perfeito, mas que você tenha que ter um compromisso diário com esse propósito. Você tem que se comprometer com isso, porque é apenas através disso, desse compromisso diário, que você vai crescer, que você vai se desenvolver. É através dessa obediência a Deus, ao mandato que Deus nos ordenou, que nós vamos crescer como homens. Você não vai crescer como homem, você não vai se desenvolver, você não vai ser tudo aquilo que você foi criado para ser, se você estiver usando elementos errados para substituir aquilo que Deus deu para você, para forjar a sua masculinidade. Novamente, não é substituindo projetos, empreendimentos, sonhos, metas por videogames que você vai chegar onde você tem que chegar como homem. Não é substituindo mulheres, esposas, por pornografia ou por garotas de programa que você vai chegar onde você tem que chegar como homem. Não é substituindo filhos por cachorros, por pets, que você vai se tornar o homem que você foi criado para se tornar. Como homem, a gente precisa assumir responsabilidade. Isso está em nossa essência. Porque quando a gente assume responsabilidade, não apenas para com nós, mas para com os outros também, cara, algo de incrível acontece na nossa vida. Algo de incrível acontece na vida do homem. Você cria um ambiente de segurança para sua esposa, para os seus filhos, para que eles possam florescer. Quando você é um homem responsável, quando você não entende o seu chamado, você não entende o seu mandato, você gera insegurança. Você gera medo na sua casa. E não existe a menor possibilidade dos seus filhos, da sua esposa florescer, de se desenvolverem, de serem tudo aquilo que Deus os criou para serem. Isso apenas não transforma a sua casa, mas isso vai muito além. Também influencia a sociedade, a sua igreja, onde você está, por onde você passa, com quem você tem contato. Então, nós precisamos falar sobre como os homens eles falham em assumir esse papel. E é por isso que é importante a gente propagar esse tipo de mensagem e não apenas agir de forma passiva e falar, não, deixe que esses homens vivam as suas vidas de forma medíocre. Porque essas coisas são contagiosas. Da mesma forma que eu estou falando aqui, e a mensagem que eu estou transmitindo esteja contagiando, influenciando você a agir dessa forma,
Também muitos homens são influenciados e acabam sendo contaminados por mensagens negativas, mensagens que trazem com si essa ideia de ser apático, de não assumir responsabilidade, de não se comprometer com mais nada, além de si mesmos. E quando se comprometem com si, porque muitos homens não conseguem nem se comprometer com eles mesmos. Então, a ausência da masculinidade, essas características que eu tenho falado até agora, tem causado um impacto devastador na masculinidade, na nossa sociedade. Existem estudos, por exemplo, que mostram que 85% dos jovens em situação de abandono escolar vêm de lares sem pais, sem referência, sem um pai presente. A gente também tem estatísticas para 90%, por exemplo, dos jovens sem teto, e 70% dos encarcerados vêm de lares sem pais. Então, nós não estamos falando aqui apenas da ausência física. A gente está falando da figura paterna, daquela figura que transmite confiança, aquela imagem do pai, do homem que transmite força, honra, coragem, que também demonstra afeto. Então nós temos garotos, homens, jovens, distraídos com vícios, distraídos com hobbies, distraídos com coisas que não vão gerar nada de produtivo, nada de frutífero na vida deles. E quando o homem ele abandona a sua responsabilidade, senhores, ele deixa um vazio que dificilmente será preenchido. Quando ele foge desse propósito pelo qual ele foi criado, de cultivar e proteger, ele foge totalmente da sua essência. E ele se torna um homem disfuncional. E isso dificilmente será preenchido por qualquer outra coisa. É por isso que esses vícios mudam e se repetem, dia após dia. Porque é a busca incessante do homem por buscar algo que não vai preenchê-lo. Nós temos crianças que crescem sem orientação, esposas que ficam sobrecarregadas, comunidades, igrejas que enfraquecem por causa de homens que não entendem o seu papel. Mas a boa notícia disso tudo é que não importa o quão longe. Muitas vezes você pode estar me ouvindo aqui e você deve estar pensando, poxa, cara, Marcelo, eu sou esse cara. Então eu quero dizer isso para você, não importa o quão longe você tenha ido, ou o que você tenha feito, ou onde você tenha falhado. Cara, entenda algo. Deus sempre oferece uma chance de você recomeçar. Não é fácil como num videogame, não é tão prático como em joguinhos online, mas é possível. E Ele nos chama, ao voltarmos ao propósito original, ao resgatar a nossa masculinidade, fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Então, em meio a todo esse cenário de crise, o que nós temos como modelo perfeito é Cristo. É aquilo que eu sempre digo. Toda e qualquer referência à masculinidade, à parte de Cristo, torna o homem disfuncional. Toda a ciência humana, embora tenha, sim, o seu mérito, tenha a sua valia, é limitada. Porque o único capaz de transformar o coração do homem, resgatar esse homem e trazê-lo de volta para viver a sua masculinidade, na sua essência, é Cristo. Cristo é o homem mais forte, mais humilde que já existiu. Cristo é a referência perfeita do que é ser homem. E ele nos mostra que ser homem de verdade não é sobre dominar, mas é sobre servir. Servir em amor. É se comprometer com algo que está acima de você, que vai muito além de você. Que não tem a ver só com você. Se queremos ser homens de verdade, então nós precisamos olhar para Ele. Precisamos buscar nele a direção para nos tornarmos homens cada vez mais comprometidos, mais responsáveis, homens mais cheios do nosso propósito. Pedirmos para Deus que Ele nos enche do Espírito Santo, que molde o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. Isso é o que vai fazer a diferença. Estudar, novamente, ciências humanas, psicologia, filosofia, ir para a academia, desenvolver uma condição física melhor, isso tudo contribui, sim.
Mas o que vai gerar uma diferença impactante na sua vida e vai impactar outras pessoas à sua volta vai ser o seu relacionamento com Deus. O que vai trazer alinhamento novamente para a sua vida como homem é o seu relacionamento com Cristo. É isso que vai gerar essa transformação em você. Mais nada. Eventualmente, se a gente depender apenas de ciências humanas ou de estudos humanos, se a gente depender do humanismo, a gente vai chegar até um certo ponto, mas nós vamos nos limitar. Nós não vamos conseguir viver o potencial máximo da masculinidade para aquilo que nós fomos criados. Então, meu irmão, chegou a hora de refletir sobre isso. Chegou a hora de tomar uma decisão. E isso começa hoje. Pare de fugir de responsabilidades, pare de fugir de compromissos. Comece a assumir o seu papel para o qual você foi criado, de cultivar, proteger, de servir pessoas, coisas que vão além de você mesmo. Pare de viver e de escolher o caminho de menor resistência. Entenda que o seu serviço aqui é sim extenuante, mas que você será recompensado pelo próprio Deus. Essa é a sua responsabilidade. E lá no final nós vamos ter que prestar contas para isso, sobre o que nós fizemos com a vida que Ele nos deu, sobre os talentos que Ele nos deu, sobre a capacidade que Ele nos deu, de proteger, de cultivar, de criar, de produzir. E para que nós usamos isso? Para nada, nós jogamos fora tudo isso. Ou nós usamos isso de forma limitada e parcial apenas para suprir os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Nós dizemos tanto que somos homens de alto valor, mas se nós não usamos esse alto valor e as características que vêm com ele para abençoar e edificar outras pessoas, então o nosso alto valor é inútil, não presta para nada, não serve para nada. O mundo precisa de homens como você, homens que são forjados ao caráter de Cristo. Então, não tenha medo de liderar as suas famílias, não tenha medo de construir uma família, não tenha medo de encarar a realidade da vida, não se acomode, não sossegue, não prefira o comodismo ou o escapismo, fuja da mediocridade, sirva sacrificialmente. Você vai ver que quando você começar a viver através dessa jornada, você começar a abraçar essa jornada, você vai se sentir satisfeito, realizado, porque você vai estar servindo o seu propósito. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo de hoje e vamos em frente. Vamos em frente porque as pessoas dependem de nós, nossas famílias dependem de nós, outros homens dependem também de nós, dessa verdade. Então, se você gostou, se isso falou ao seu coração, também não deixe de compartilhar essa mensagem com outros homens. Até o próximo vídeo. Avante, forjados!